Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Algumas atualizações, notícias. E tá começando a esquentar essa situação de trazer notícia, novidade, tá começando a borbulhar. É muito bom, né? Vamos trazer então as novidades do maior de todos para você. Mas antes, se inscreva aqui, se você ainda não se inscreveu. Faça isso. Ative o sininho tricolor para todas as notificações. E não esquece de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Vambora, vambora. Pra cima. Trazer as notícias da Flusão. Ô, gente, de verdade mesmo. De verdade, de verdade. Eu tô torcendo muito pra isso aqui dar certo, hein? Toma, põe na tela, diretor. Atlético Paranaense realmente tem um interesse ali em Otávio para 2026, né? Contatos já foram feitos com o staff do atleta, né? Ainda não há proposta oficial na mesa, né? Então a gente tem aí o Otávio, que na minha opinião, se o Otávio quiser jogar, ele tem que ir para o Atlético. Porque no Fluminense eu acho bem difícil. Eu vou explicar para você daqui a pouco. Além do Marcelo Neves, a gente teve essa informação, né, que foi do nosso querido Rodrigo do Ligados, né? Foi ele que trouxe aí. E também a gente tem o Juliano, né, que cobre lá o Atlético, né? É jornalista também. E ele trouxe isso aqui, ó. Atlético tem interesse no retorno do Otávio, agora no Fluminense. O atleta tem 31 anos, né? E também deseja retornar ao Furacão. Então, essa é a famosa frase que eu sempre falo em época de negociações. Para uma negociação dar muito certo, tem que ter a fome e a vontade de comer, né? O que eu quero dizer com isso? Que os dois lados queiram a mesma coisa, né? Neste caso aqui, você tem um Atlético que quer o Otávio, um Otávio que quer o Atlético. Vale assim, a gente precisa ver o que o Fluminense quer, né? Mas até agora tá tudo dando certo. Tudo dando certo em relação a isso aqui. Eu acredito que o Fluminense não deva se opor a uma negociação e negociar o Otávio. Isso porque vale a pena destacar que a gente tem o Otávio chegando no Fluminense por causa do Renato, tá? Então, assim, o Renato queria, né? O Renato nem está mais no Fluminense. E o Otávio hoje não se encaixa no estilo de jogo de Zubeldia, né? Que é o estilo de jogo mais físico, né? De mais correria, mais pegada, mais velocidade, arranque. Tem que ter. Ficar de nhenhenzinho, não vai jogar com o Zubeldia. E o Otávio, sendo sincero, ele não tem mais isso. Não sei se foi por causa das suas lesões de acordo com os anos, a gente comentou no vídeo mais cedo, né? Mas o Otávio, ele tem sim dificuldades em relação à velocidade. Hoje o Otávio virou aquele camisa 5 paradão, basicamente, né? Bem parado. No último jogo que ele entrou, tinha o Fábio reclamando com ele para ele marcar alguém, que ele tava não marcando ninguém, meio paradão. E a gente viu, né, que quando é para pegar no banco, o Zubeldia tem escolhido o Facundo Bernal, que muita gente não gosta. Eu ainda acho que Facundo Bernal, se ficar no Fluminense, eu acho que ele pode performar, né? Ele tem todas as características de ser um bom volante, né? Um bom camisa 5. E tem mais desenvoltura física do que o Otávio, que também, né? Assim, o Otávio só tem 31 anos, tá? 31 anos não é velho não, gente. Mas acredito que por causa das lesões que ele teve, recentemente teve uma lesão muito grave também, né? No tendão de Aquiles. Então, tudo isso prejudicou o Otávio verdadeiramente. Então, uma ida para ele, para o Atlético, poxa, seria bom para todo mundo. Seria bom para o Fluminense, que pode, né, ir atrás de um outro nome para aquela posição, né? É uma posição muito importante. O Fluminense tem um meio de campo muito bom para o ano que vem, se manter Hércules e Martinelli, né? Então, assim, eu gosto. Eu acho que seria bom, como eu disse, né? A fome com a vontade de comer, eu acho que daria, pelo menos seria bom pro Fluminense, se o Flu liberasse, tá? Mas ainda
como que se coloca o Fluminense, não sei. Posso até pedir para a galera aí, né, do Bastidores do Flu, a gente ir atrás dessa informação de como que é o Fluminense em relação a uma possível saída do Otávio, tá? Bom, continuando aqui, a gente tem a notícia de hoje, né? O Marcelo Neves acaba de trazer que a negociação está finalmente finalizada, né? Algo que já foi comentado por muitos, né? Próprio Vitor Lessa, se eu não me engano, lá em maio, teve o Wilson Forte do Central Fluminense também, trazendo que já estava fechado. E agora a gente tem o Marcelo Neves, né, trazendo que a negociação foi finalizada e o Fluminense assinou com a Puma. A Puma, então, é a nova fornecedora de material esportivo. O contrato será de 5 temporadas, né? A ideia é que os novos uniformes sejam lançados já em janeiro. Então os caras já estão trabalhando no uniforme Fluminense. Queria falar não. Já estão trabalhando, porque senão não daria tempo, né? E aquilo que, né, era algo que nos bastidores todo mundo já estava como certo mesmo, né? Faltava aí né? Aí o GE trouxe também. O que acontece aqui é que jogadores vestirão a linha já na copinha. Então é bem no começo do ano mesmo. E no início do Carioca, que é super no início do ano. Então, meus amigos, a gente vai ter aí a Puma chegando no Fluminense. A Puma que há pouquíssimo tempo ela tinha uma exclusividade com o Palmeiras, ou o Palmeiras tinha uma exclusividade com ela, que ela só poderia fornecer materiais esportivos aqui para o Palmeiras. Isso acabou e agora, além do Fluminense, tem... Pô, tô de cabeça falando isso aqui depois de ter internet, mas se eu não me engano, é Palmeiras, Bahia, Fluminense, ainda tem mais um time. Deve estar na matéria, peraí. Não é possível. Eu sei que tem mais de um time já. É o Bragantino, será? Vamos ver aqui, ó. Tem aqui a matéria do GE, que eu li toda, né, para trazer os principais pontos para você. Tem essa situação da Nike, mas não tem muito o que falar, porque a Nike se interessou, mas também não fechou, então... como que seria a Nike? Pô, não tem como, né? Aqui, ó, Bragantino. Palmeiras, Bahia e Bragantino. Isso, eu falei Bragantino, diretor? Eu confundo Bragantino às vezes. Então, é isso. Fluminense aí é o quarto clube. E como traz aqui a matéria, a Puma é uma das 3 maiores, né? É a Adidas, Nike e Puma, né? Essas são as maiores. E rolam-se aí boatos. A gente trouxe para vocês há um tempo atrás, não sei se você viu, que a Adidas, isso aqui já é bastidores business, né? Pode estar comprando a Puma, hein? Pode estar comprando a Puma. A Puma, a princípio, não deixaria de existir, mas seria comandada pela Adidas também, tá? Então, pode estar rolando isso aí. A gente tem ali a Puma sendo adquirida pela Adidas. Vamos ver o futuro, mas a informação de hoje é esta daqui. A gente tem, então, um novo fornecedor de material, né, esportivo, que é a Puma, que é absurda, é muito boa. Separei aqui, porque eu não sou bobo nem nada, algumas camisas da Puma pra gente dar uma olhada. Tem esse aqui do Valência, né, a camisa de goleiro, o primeiro uniforme deles, que é o branco, né? Aí tem aqui o segundo uniforme. Assim, eu particularmente já falei pra vocês que eu acho a Puma top, muito boa mesmo, né? Tem essa camisa aqui clássica do Manchester City, né? Também muito bem feita, né? A gente tem também essa versão daqui. Olha que diferente essa camisa, galera. A Puma traz muito essa, assim, uma linha diferente, né? Eu gosto, né? Tem essa daqui. Muita gente não vai gostar, como o gosto é gosto, né? Tem a do Palmeiras, né? É claro que é a verde, aquela toda verde. Tem essa aqui do Palmeiras, que é a branca. E tem a do Palmeiras, pessoal, a amarela, que a gente já enfrentou o Palmeiras agora. Então, assim, a Puma é excelente. A Puma é excelente. O povo na internet já tá falando. A Puma já chegou, agora falta o Ney, né? Não, por quê? Porque Neymar é o principal nome, né, da Puma aí, e existiu essa vontade do Fluminense em ter o Neymar na Copa do Mundo de Clubes, né? Então, as pessoas... Eu acho que essa vontade se mantém também. Não sei, aí, se vale a pena, se não vale, se é uma boa, se não é. Isso aí a gente deixa pra depois, mas a galera já tá comentando, né? A Puma já chegou, só falta o Ney, né? Então, assim, é a internet, né? A gente morre de rir, é bom.
É bom estarmos juntos. Então, parabéns aí ao Fluminense. Eu acho que é um grande passo para quem tava aí sofrendo com Under Armour, né? Sofrendo, né? Depois veio a Umbro, deu um upzinho. Depois também ficou meio esquisito a Umbro, né? A Umbro ficou 5 anos no Flu. Não ficou meio qualquer coisa, às vezes, a Umbro? Ficou, mas era bom, mas a Puma tem tudo para ser melhor. E lembra quem eu falei para segurar para não comprar o terceiro uniforme? Lembra que eu falei, né? Eu falei que, gente, segura. Tem aí o canal no YouTube. Thiago, por isso que o True ganha patrocínio. Segura. Porque eu tenho que pensar no torcedor, gente. Me desculpa. Camisa de 500, 400 reais. Gente, segura. Por quê? Porque a Umbro não vai ser mais a fornecedora. Logo essa camisa aí, bonitona, linda, grená, vai ficar obsoleto porque todo mundo vai querer ir pra Puma. E aí a gente vai poder ir lá e, gente, blau, comprar a camisa. Então, muito bom. Parabéns ao Flu. Bom, seguindo aqui. E o Nino, hein? Galera. Assim. A gente segue acertando, né? Hora do Flu e bastidores do Flu, né? A gente falou que o Fluminense tentaria o Nino. Para 2026, Nino era planejamento. Tanto é que tem dinheiro guardado pensando nesse cara aqui. Mas olha só. Nino do Zenit está no mercado disposto a ouvir propostas. O zagueiro quer deixar o clube russo e o Zenit deseja liberar. Então, qual é o cerne dessa informação? O Nino não veio para o Fluminense, tá? Porque o Zenit não quis liberar. E por que o Zenit não quis liberar? Porque o Zenit não teria como contratar um zagueiro. Nino titularzão, jogando pra caramba, arrebentando lá. Cara, a gente vai vender o nosso zagueiro e a gente vai fazer o quê, né? Então, conversaram ali, chegaram a um acordo que o Nino ficaria. Mas agora, a gente tem tudo. Tem um caminho livre. Zenit vai liberar o Nino, segundo o ESPN aqui, e o Nino já começa a ouvir propostas. E aí? Já te adianto. Como a gente adiantou lá atrás, nós trouxemos para vocês o seguinte. O Fluminense vai atrás do Nino, tá? E, Thiago, por que tu mostra? Porque é importante, gente. Não vai falar que eu tô inventando aqui, que eu tô ficando doido, né? Olha, lá em agosto, dia 29 de agosto, a gente trouxe, Nino no Fluminense em 2026. Né? Existe dentro do clube um planejamento para repatriar o Nino em janeiro e a tendência é que o Zenit libere o jogador. Então, a primeira notícia dentro dessa aqui já se cumpriu. Que é o Zenit liberando ele. Vai liberar, né? Para ele ser negociado, né? E o Fluminense, que fez uma reserva, agora vai entrar com tudo para ter o Nino de volta. Então é isso, meus amigos. Thiago, vai ser fácil essa contratação? Não. Vai ter novela? Eu acho que vai. É um jogador de muita qualidade. Não vai ser só o Fluminense que vai querer o Nino. Gente, não vai. Isso aí é ilusão. Né? Então a gente vai correr aí, vai ficar atento para que o Fluminense faça, porque eu acredito, né? Não boto meu mão no fogo, tá? Mas eu acredito que o Nino pode dar assim uma preferência para voltar ao Fluminense, porque antes de sair ele mesmo falou, né? Eu vou voltar e tal, escreveu uma carta, lembra? Eu voltarei. Então vamos esperar que ele cumpra essa promessa, porque eu quero muito, de verdade, ter o Nino aqui novamente. Show de bola? Bom, gente, então é isso. Otávio no Atlético, Puma chegando e eu partindo. Beijo. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho tricolor. Ter você aqui é um presente, um privilégio, uma honra. Uma honra. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal do Flu. Beijo, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Preciso botar as luzes de Natal hoje, gente. Vamos lá. Jingle Bell. Partiu.